bonita com o nosso Você Bonita. Te convido para um bate-papo muito bacana. Você sabia que nós estamos na semana da amamentação? Olha que delícia, não só para as mulheres que estão amamentando, para as que estão grávidas, mas que todas as mulheres saibam a importância da amamentação. E hoje nós convidamos a Daniele Jafé, que é consultora em aleitamento materno. Bem-vinda. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Que trabalho lindo. Obrigada. Nossa, muito amor. Deve ser muito prazeroso, porque poder ensinar uma mulher, uma mãe, né? Tudo, agir corretamente para que ela alimente esse bebê pelos próximos 6 meses, pelo menos, é muito gratificante, né? Demais. Você trabalha com isso há muito tempo? Sim. Olha. Tudo começou com as minhas dificuldades. Ah, é? Infelizmente não consegui amamentar minha primeira filha e aí isso me despertou um interesse muito grande. Fui buscar informação, saber por que aquilo tinha acontecido e aí eu sempre falo que quando eu consigo ajudar uma outra mãe é como se eu mesmo, né, fosse beneficiada pela amamentação. Eu acredito. Agora, então já que você tocou nesse assunto e foi algo pessoal, o que aconteceu que você não conseguiu amamentar? Infelizmente a pega não foi legal. Foi o problema na hora da pega mesmo. Quando a gente fala pega, é como o nenê vai... Abocanhar o seio. Exatamente. Tá. Aí eu trouxe o meu avental para ficar bem simples, bem didático, para todas as mãezinhas entenderem lá em casa, né? Como é que é o procedimento da pega? Já que a gente está falando sobre esse assunto, vamos falar sobre a pega. Já tem nome nosso nenê? Tem, Ana Laura. Ana Laura, bem-vinda. Ai, que belezinha. Ela já tá prontinha, tá com fome, né? Tá chorando já, Ana Laura. Carol, eu sempre falo para as mães o seguinte, é importante procurar um local que seja agradável, tá? Não necessariamente a almofada de amamentação, mas algum lugar que ela se sinta à vontade, tá? Eu até brinco com elas, né? Para fazer do quarto da criança um manicômio. Porque na grande... amamenta no quarto. Exatamente, né? Na grande maioria das vezes a mãe tem a oportunidade de colocar a cadeira lá de amamentação. Sim. Mas ela pode, de repente, ir até o sofá ou um outro lugar que ela se sinta confortável, tá? O mais importante para a mãe é estar com a coluna apoiada, tá? Então, se de repente, eu sou uma mulher baixa, então, dependendo da poltrona, eu fico com os pés um pouquinho, né, sem apoio. Então, procurar colocar almofadas para ficar com as costas bem apoiadas. E o pé no chão. Exatamente, bem apoiado. Aquele negócio de amamentar com o pé assim num puff, não rola. Até rola. O problema é que você tem que cuidar da tua coluna, tem que cuidar do quê? Estrutura física. Entendi. Vai passar muitas horas amamentando, então tem que cuidar da estrutura física, tá? Tem algumas mães que se adaptam super bem àquelas almofadas de amamentação, outras nem tanto. Não quer fazer o investimento? Não tem problema. Travesseiros, almofadas, o importante é, a altura. Exatamente. Dar sustentação, porque senão começa a tensionar, né? Na verdade. E tem mães que reclamam, inclusive, de dormência, né? Que Exato. Tudo fica formigando. Então, só para você ter uma noção, esse bebê tem 3,2 kg. 3,2 kg, tá. 10 minutos segurando um bebê sem apoio, ok, mas imagine quando tiver 7 quilos, 8 quilos, vai tensionar. Cuidar da estrutura, tá? E para criança o mais importante, pessoal, cabeça e corpinho alinhado, independente da posição que a mamãe e o bebê escolherem para amamentar, tá? Então vamos lá, a posição tradicional é aquela que a maioria das mães optam por fazer, né? Então, cabeça voltada para o seio da mãe e o corpinho em linha reta. Tá? Não é aquele negócio, a cabeça aqui e o corpo virado assim. Exatamente. Olha como é, além de desconfortável, tá? Barriguinha para cima e o rostinho voltado para o seio. O que pode acontecer? A criança vai querer voltar, o rostinho para onde está a barriguinha, imagine que está sugando o seu seio. E vai machucar. Exatamente, vai fissurar. Entendi. Tá? Uma outra posição é a posição que a gente chama de cavalinho, onde a criança fica sentada em cima da coxa da mãe. Eu adoro essa posição. Pelo simples fato da criança o tempo inteiro dentro do útero estar arqueada, a coluna aqui também fica em C, tá? Então é uma ótima dica para as mães, por exemplo, que tem a mama muito grande. O que a gente faz? Uma tipóia, põe debaixo do seio, amarra no pescoço, então essa mãe consegue ficar mais tranquila, não precisa ficar tão tensa com aquele seio tão grande, né? Para bebês que tem refluxo, ele já está verticalizado. Isso é interessante, porque o refluxo é algo que a gente tem que se preocupar, né? Com certeza. Vai chegar nessa parte. E
para mães que têm fluxo de leite muito grande, também ajuda, porque, infelizmente, pode acontecer do bebê engasgar. Então, quando ele está verticalizado, é uma boa alternativa. Tá, e como fica? Assim, em pezinho, nunca amamentei assim. Você dá sustentação na cabecinha, porque pensando que a cabecinha é mole, né? Porém, a gente não pode pressionar, porque se a criança quiser buscar o ar, ela consegue com bastante facilidade, tá? E aí, a outra sustentação a gente dá nas costinhas do bebê, tá? Então, aqui na cervicalzinha e nas costinhas. Perfeito? E uma ótima posição também é invertida, tá? Que você sustenta o seu bebê no antebraço e, mais uma vez, apenas sustenta o rostinho e a cabecinha. Mães de gêmeos, né? Aumenta bastante. Não é a única posição, mas é uma boa posição. Eu gosto bastante dessa posição também. Você consegue enxergar o rostinho do bebê. Então, eu brinco com as mães. Pratiquem o Mama Sutra. E é realmente cada mamada mudar também a posição. Sim, sim. Dá uma oportunidade do bebê escolher qual é uma boa posição para ele, né? É interessante alternar. A tradicional, vou pedir até para você mostrar bem, a gente vai pegar bem de perto, que é a que as mães mais praticam, talvez, até por falta de informação, por isso a gente está trazendo a pauta, que existem outras formas, mas, então, o importante, só para a gente ver, quando a gente fala de pega, que é aquilo que a gente iniciou o nosso papo, que realmente eu acho que é o mais importante. Como tem que estar a boquinha do nenê, o que do seio ele tem que sugar? Porque se abre muito a boca? Não. Se fecha muito? Também não. O que é o ideal? Então, assim, Carol, todos os bebês nascem com alguns reflexos, tá? Vamos excluir os prematuros extremos. Tá, legal. Quando o bebê é tocado no lábio, ele abre a boca e procura o seio da mãe. Então, não adianta a gente pegar a cabecinha da criança e o seio e ficar tentando rosquear como se fosse uma porquinha em parafuso. Vai machucar o seio da mãe, tá? E vai deixar a criança estressada. Tá. Então, a gente tem que estimular a abertura da criança. E como é que a gente vai promover isso? O próprio seio, tá? Então, aqui, pessoal, ó, evitem segurar o seio em forma de tesoura, tá? O bebê não mama bico do seio, o bebê mama a areola, que é essa parte mais escurecida da minha boneca. Quando a mãe segura dessa forma, o que acontece? Ela não dá a chance da criança abocanhar a areola. Então, a minha sugestão é que você segure o peito em C, pelo lado ou por baixo, e aí nesse movimento aqui, ó, a gente vai passar o bico do seio no lábio da criança. E aí, por reflexo, vai abrir. E é nesse momento que você traz o seu bebê. É mais fácil você manipular a criança do que ficar aqui, ó. Eu brinco com as mães, sambando em cima da criança. Ai, meu Deus! Não é errado, mas é muito mais prático, tá? E aí você traz a criança pro seio. Abriu a boca? Traz a criança. Bom, eu sempre falo, dor é um indicativo de pega incorreta, tá? Desconforto é diferente de dor. Nunca ninguém sugou o seio dessa mãe durante 20, 30 minutos. Então, ela pode sentir um leve desconforto. Se durante o nosso papo eu ficar aqui te estimulando 20 minutos, daqui a pouco você vai ficar incomodada. Mas não vai sangrar. Entendi. Entende? Não vai fissurar. Isso é a diferença da dor pro desconforto. Então, o desconforto podemos aceitar. Exato. Mas a dor não. Não. Está doendo, sangrou, está errado. Exatamente. E aí, uma dica super valiosa é, por mais que seja um instinto quando a gente sinta a dor, a gente quer afastar a criança. Né? E aí, nessa hora, o peito ainda pode estar legal, pode estar íntegro. E a mãe faz o quê? Vácuo, né? E aí, fissura o seio. Então, fazer a despega, pessoal, no canto da boquinha da criança no ato da mamada. Coloca o dedo mindinho. Vamos ver se a gente consegue pegar bem de pertinho aqui, ó. Peraí. Aqui. Vai colocar isso. Dedo mindinho, tá? Na boca. Exatamente. Pra tirar do seio. E aí você consegue afastar com segurança. Entendi. Tá? Se tiver doendo, tá? Um ótimo indicativo é não sentir dor. Um outro ótimo indicativo é não ver covas na boquinha da criança. Então, no ato da sucção, você não pode ver esse movimento, ó. Isso tá errado. Tá? Então, bochechinha arredondada é ótimo sinal, tá? O lábio da criança tem que estar, ó, voltado para fora, enroladinho. Isso quer dizer que tá com a boca bem grandona, pegando o seio de forma correta. Abrir tudo assim. Exatamente. Olha que legal. Se escutar só de deglutição, então, dessa criança engolindo leite, nenhum outro barulho,
tá? Isso é o correto. Exatamente, isso é o correto. Então, vou fazer o seguinte, estão chegando várias perguntas, mulherada enlouquecidas, mamães de plantão que estão amamentando, assistindo Você Bonita. Vamos colocar uma perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Dani, beijo pra você. Pauta incrível. Obrigada, lindona. Que bom que você tá gostando. Gostaria de saber como, então, pergunta pra essa primeira pega, né, pra que seja bacana, de uma pessoa, de uma mulher que teve aí uma cesárea que tem que ficar 6 horas deitada. A posição que ela deve ficar. E aí, doutora? Eu amamentei pela primeira vez, até podia ter separado a foto, me esqueci, né, diretor? Amamentei pela primeira vez no centro obstétrico, porque eu fiz cesárea. Sim. E assim que ele nasceu, foi parto humanizado, ele veio. Fantástico. Menina, mas foi uma coisa de Deus, isso é de sorte e tal. Mas ele pegou direitinho, ele mamou 10 minutos, 5 minutos em cada seio no centro obstétrico. Nos primeiros segundos de vida. Olha, eu fico arrepiada de falar. Mas isso não acontece com todas as mulheres. Então, precisa da nossa ajuda e da nossa orientação. E aí? Vamos lá. Você pode amamentar o seu bebezinho deitada, né? Tá. A cesariana é uma cirurgia e, na grande maioria das vezes, deixa a mãe realmente mais desconfortável, tá? Então, imagine, a posição é a mesma se ela tivesse sentada numa poltrona. E aí ela fica na horizontal, ela deita mesmo, de lado. Ela pode deitar de lado, tá? A única coisa que, de repente, ela tem que cuidar é se ela estiver tomando soro, enfim, tá? Mas ela pode deitar, tem o soro, é tá? verdade. Ela pode deitar, não tem problema. E ela estando no hospital, provavelmente, a cama ajuda no posicionamento de reclinar. E aí ela pode ficar, de repente, um pouco mais sentadinha. Então, ajuda sim, pode amamentar deitada, tá? Alguns médicos não recomendam, o que de verdade eu não consigo entender, porque quem muda a posição é a mãe, a criança continua na mesma posição. Não vai fazer com que a criança regurgite ou que tenha um refluxo porque a mãe está deitada e a criança está na mesma posição. Ou que tem otite, por exemplo. Que eles dizem que pode dar dor de ouvido. Exato. Então, estamos desmistificando aqui. Sim. Agora, eu tenho certeza que essa pergunta surgiu e isso é importante a gente dizer, até queria... Daqui a pouco vai entrar um depoimento meu, que eu dei um depoimento para essa campanha linda e tô achando a pauta linda. Dizer o seguinte, por mais que seja um sonho a amamentação, a gente sabe que algumas mulheres não conseguem amamentar. Ou tem pouco leite. Dani, o que você diria sobre isso? Que dica você tem para passar a respeito do leite? Porque eu acho, gente, que se você fez de tudo, você tentou, você se doou e você não conseguiu amamentar, não se sinta infeliz ou diferente de outras mães por isso. Porque eu amamentei o João até 9 meses, mas no segundo mês, quando ele tinha 45 dias, eu voltei a trabalhar, como todo mundo lembra, ele ficou aqui no camarim, e o meu leite diminuiu. Sim. Porque eu entrei numa rotina de trabalho, com mais responsabilidade, não era só estar ali na minha casa, no cômodo dele, do quarto dele, e o meu leite diminuiu, e eu entrei com complemento, e não tenho vergonha de dizer isso, mas ele não largou o peito. Ele mamou até 9 meses, né, quando já estava pronto, na minha opinião, para largar. Então, o que você diria a respeito disso? Então, na verdade, é o seguinte, raríssimas são as mulheres que realmente não produzem leite, tá? Quanto mais o peito for estimulado, mais você produz. Claro, eu até brinco com as mães que eu vou visitar. Eu, graças a Deus, tenho uma vida super saudável, me alimento bem, não sou uma mulher estressada, porém ninguém suga o meu seio. Entendi. Então, precisa haver estimulação. Cuidar da cabeça, da estrutura física também, como eu te falei. Tem que ir para um local onde se sinta confortável. Cuidar da parte psicológica, receber o apoio da família é fundamental, isso ajuda, né? A mulher que passa pela fase do puerpério são os hormônios despencando. Muitas vezes uma amiga, sem querer, comigo não deu certo, olha pra você, se acordou com essa cara, tá dormindo com a mesma cara, que tal entrar com complemento? Como você mesmo disse, complemento não é veneno, algumas mulheres olham o complemento como veneno. Não, claro, o leite materno é melhor para a criança, sem dúvida nenhuma, mas o complemento não é veneno, né? Então, dicas que eu dou. Cuidar da alimentação, tá? É interessante, principalmente não cortar o carboidrato. O que é o carboidrato? É fonte de energia, são as massas, são os pães, tá? Então, não adianta fazer dieta maluca. Uma mãe que amamenta, ela queima em média de 500 a 600 calorias. Por isso que é comum a gente ver essas mães que amamentam durante um longo tempo. Exato, elas secarem, né?
o corpo mesmo pede água. Então eu falo, escuta o que o seu corpo pede para você. Tá te pedindo mais líquido? Faça ingestão de mais líquidos. Apenas cuide com o excesso da cafeína, porque a criança pode ficar mais irritada. O mesmo efeito que a cafeína provoca na gente, pode provocar na criança também. Perfeito. Tá? Mas beber muita água, que isso também ajuda na produção do leite. Sim, sim. Né? O próprio leite materno é constituído por água, bastante água. Então, a água ajuda nesse processo. Não só água, tá? Chás, sucos, evitar refrigerante, óbvio. Manter uma dieta saudável, tá? Leite. E amamentar. E oferecer o peito, exatamente, né? Livre demanda é o mais recomendado. Por que é o mais recomendado? Se sua criança dá sinais claros de que ela está com fome, você não traz ela para o seio, seu corpo não vai corresponder à demanda do seu bebê, tá? Então, não existe hora, não é para se apegar ao relógio, é para identificar os sinais claros que a criança dá. Exemplo, traz a mãozinha na boca, chupa a mãozinha, os dedinhos. Para ver se ela vai sugar. Na verdade, assim, a gente consegue identificar sinais claros que a criança dá de fome. Então, sugar a mãozinha é um sinal de fome, tá? Então, o pai pega no colo, a mãe, a sogra pega a criança no colo, ou ela tá deitada no berço, tranquila, e começa a procurar o peito da mãe. Isso é indicativo de fome, tá? Tá dormindo tranquila, serena, e começa a ficar com sono mais agitado. Sinal de fome. Chorar é um sinal tardio, então muitas mães têm que ainda acalmar essa criança, trazê-la para o peito, e nesse momento vai com muita sede ao pote, machuca o seio da mãe, e claro, pensando na fissura, é melhor identificar esses sinaizinhos. E você falando isso tudo, a gente passou um filme na cabeça e eu não acreditava que ele estava precisando de complemento, e eu confesso que por uns dias, poucos, ele passou um pouco de fome. Quando eu lembro disso, eu falo, eu preciso falar isso para todas as mães. Dá o complemento, se ele tá mamando ali, continua chorando, acabou um, acabou o outro, ele precisa do complemento. O pediatra falou para mim, não tenha medo, se ele pegar é porque ele precisa. Gente, sem vergonha, você está se doando, você está tentando. O seu corpo não produz a quantidade necessária para alimentar o seu bebê, que tem aquela fome, que precisa além daquilo. Claro. Que bom que existem as fórmulas, não é verdade? Sim, sim. Vamos fazer o seguinte agora, Dani. Vamos lá. Eu vou colocar um depoimento, que foi o depoimento que eu dei para essa campanha, que eu fiquei muito feliz e visto a camisa mesmo. Escutem isso, a gente já volta com umas coisinhas que estão por aqui para vocês conhecerem. Olha lá. Eu sou Carol Minhoto, apresentadora e mãe do João Paulo. Desde a gravidez eu tinha certeza que eu queria amamentar, eu tinha certeza que seria inesquecível. E desde o dia que ele nasceu, que já faz aí 2 anos e 4 meses, eu me apaixonei e me encantei pela amamentação. Eu me doei, me dediquei, porque são momentos inesquecíveis, é um laço eterno com a criança, e eu sabia o quanto isso seria bacana para a saúde dele, né? Aquele alimento vindo da mãe. Então eu me dediquei muito, consegui amamentar até 9 meses, quando eu achei que era um momento adequado de a gente interromper esse laço, que ele já estava comendo outras coisas, que ele já estava bem, que ele já estava grandinho, e assim foi. E eu tenho certeza que se eu tiver outros filhos, eu vou querer amamentar sim, porque amamentar é extremamente importante e uma das coisas mais inesquecíveis e deliciosas da vida. Eu sou uma defensora da amamentação. Ai, me emociono, porque foi bom demais. Mas nada de se emocionar agora. Vamos fechar falando da bombinha, que eu tenho certeza que o pessoal perguntou aí no Insta. Dani, vale a pena tirar o leite com a bomba? Não vale a pena? Como que a gente esclarece essa situação? Então vamos lá, se a mãe está com baixa produção, acho que vale um investimento numa bomba manual como essa ou elétrica, certo? Tá? Para ajudar nesse estímulo, que de repente a criança não está conseguindo ajudar a mãe nesse processo. Tá? Ou porque ela está com baixa produção e, claro, o peito fica muito menos convidativo para essa criança. É verdade. Né? Então fica murchinho, né? Exato. A criança tem fome, ela não quer ficar ali no seio. Tá? Então deixa a criança sugar, ajudar no processo, entra com a bomba, estimula para ajudar na produção. Tipo, mamou esse, aí acabou, mas coloca ela no outro e deixa tirando esse que ainda tem alguma coisa para sair. Eu sempre falo que o peito não seca, né? 80% do leite é fabricado no ato da mamada. Peito não é estoque de leite, peito é fábrica. Então estimulou, vai sair. Sim, e aí nas próximas mamadas essa produção vai aumentando porque o estímulo vem aumentando, tá? E armazenar esse leite para dar
Para criança, 12 horas na geladeira, evitar a porta, tá? Prateleira de cima, no fundo. Melhor alternativa. 15 dias no freezer. 15 dias. Isso. Olha que... Ah, e eu já ouvi falar que tem que anotar se é de dia ou de noite, que as produções são diferentes. Então, sempre que você tirou de dia, dá de dia, o que você tirou à noite, dá à noite. Na verdade, é assim. O pico da prolactina se dá à noite. Então, a produção de leite é muito maior nesse período. Mas não precisa... O que, na verdade, acontece é o seguinte, à noite é um leite que estimula o soninho da criança. Entendi, tá? Por conta então vale a pena, para dormir mais, para dormir melhor. Dani, só posso te agradecer, você é maravilhosa, que papo incrível. Olha, quem quiser conhecer o trabalho da Dani, www.danielejafé.com.br, segui-la no Insta, @DanieleJafé_. Assessoria materna. Assessoria materna, sigam, olha que fantástico esse trabalho. E, claro, vou dar para vocês o site dessa campanha linda, que eu tô vestindo a camisa, www.defensoresdaamamentação.com.br. Se vocês postarem no Insta com a hashtag Defensores da Amamentação, a cada um hashtag vai ser doada uma pomada para o amparo maternal. Olha que bacana esse trabalho. Posta lá, hashtag Defensores da Amamentação. Eu sou defensora da amamentação. Obrigada. Maravilhoso. Gente, obrigada pelo carinho. Pauta linda, Camilinha arrasou. Parabéns. Beijo, até amanhã.